E aí pessoal, meu nome é Everton Luiz, eu sou técnico em motores da Takal e supervisor do time técnico de campo. E hoje nós vamos fazer um bate-papo rápido para a gente poder entender a questão da taxa de compressão. Se você perdeu o vídeo que a gente falou sobre carro 100% álcool, tem um cardzinho aqui em cima, clica lá para você entender a diferença entre carro álcool, carro gasolina, carro flex e por que a tendência do futuro no curto e médio prazo é termos carro 100% álcool. E agora eu vou explicar para vocês o que é a famosa taxa de compressão. Quando você olha lá, geralmente na ficha técnica do seu motor, que você vai lá curiar, se você ainda não curiou, você vai lá entrar agora, depois que acabar esse vídeo, você vai dar uma olhadinha lá na ficha técnica do seu motor e você certamente vai ver lá, taxa de compressão, 10:1, 12:1, 13:1. O que é essa taxa? Se você tem um carro a diesel, vai aparecer maior, vai aparecer 18, 17:1, 20:1. Tem motores a diesel até 25:1. E o que é a taxa de compressão? Basicamente, a taxa de compressão é o quanto você comprime o cilindro, resultando em um volume menor. Eita, azedou, deu para entender? Então nós temos aqui uma camisa de cilindro para exemplificar para você as divisões. O que é essas divisões? Essas divisões é exatamente a medida que resulta aqui do volume, que é o volume residual. E o que é esse volume residual? O volume residual é o volume que existe entre a cabeça do pistão e as válvulas, né? A famosa câmara de combustão. Então, quando você vê lá nos seus motores, meu motor é 12:1, meu motor é 13:1, nos casos do diesel, meu motor é 18:1, 20:1, significa que você tem esse volume que está aqui na câmara de combustão dividido no cilindro. Então você vai pegar, primeiro você precisa, para fazer esse cálculo, para achar, geralmente a taxa de compressão ela já vem nas informações técnicas do motor. Se você não tiver, geralmente quando vai fazer uma preparação de motor, é um motor diferenciado, você troca o pistão, quer fazer um motor com uma taxa maior, você precisa fazer a famosa cubicagem. Você vai cubicar essa região da câmara, que é o volume resultante, porque aqui não tem como você calcular. No caso de um cilindro desse, você calcula. O que você faz? Você pega o diâmetro, né? Você pega a área, o cálculo da área e multiplica pela altura. E aí você tem um cilindro, você tem a metragem cúbica, né? No caso aqui da câmara de combustão, você vê que ela tem um formato diferente, geralmente é ovalada, geralmente tem algumas cavas. Então, para você calcular isso aí, você na verdade precisa cubicar ela, é usar uma bureta e medir o quanto de volume tem aqui na câmara de combustão. Então, você achando esse volume, você vai pegar o cilindro, o volume do cilindro e dividir por esse volume. E aí você vai conseguir achar a taxa. O que acontece nos motores VHC, nos motores Fires, os mais comuns que a gente tem no mercado? A gente tem uma taxa de aproximadamente de 12:1. O que significa que o volume residual ele está dividido em iguais partes no cilindro 12 vezes. Então significa o quê? Que você foi comprimindo cada um desses riscos, né, cada um desses espaços 12 vezes até chegar no PMS. Então você comprimiu 12 vezes aquela mistura, né, na verdade, porque no caso dos motores mais comuns tem motor injeção direta. Nos motores mais comuns você tem a injeção do combustível junto com o ar. Então injeta o combustível e vem a entrada de ar na admissão. Aí isso pulveriza melhor o combustível, atomiza ele, ou seja, faz com que ele se misture com o ar. E aí o pistão desce e na hora que ele vai comprimir, ele já comprime essa mistura. Então ele vai comprimindo essas faixas, esses números de faixas que é o número resultante que sobra aqui em cima. E aí tem taxa de compressão 10:1, 12:1. Por que tem essas diferenças? Porque cada combustível ele tem uma necessidade de inflamação diferente. A gasolina, ela inflama mais fácil. Então você vai achar motor 100% gasolina com uma taxa de compressão menor, entre 10 e 11 no máximo. Nos motores flex, como eu falei num vídeo aí atrás, você consegue ver esse videozinho aí no card que vão deixar aqui, você já tem uma taxa de compressão mediana, que ela é aceitável para a gasolina e aceitável para o álcool. Então no caso do motor a álcool, você tem uma taxa de compressão maior. Então você precisa ter um número maior de divisões no seu cilindro. E como que você faz isso? Você muda a dinâmica ou do diâmetro, do comprimento da sua biela
ou do comprimento do virabrequim, no final vai ser a diferença do curso. O curso do pistão, entre o PMI e o PMS, que vai precisar ter diferença para você ter uma taxa de compressão maior. Em alguns casos o pessoal faz conversão, né, de motor a gasolina para motor a álcool, principalmente motores de corrida. O pessoal vai transformar um motorzinho em track day, vai usar ali uma Fulltech, uma injeção programável. Eles sempre vão andar com álcool, porque você consegue tirar maior potência. E como que eles vão fazer isso? Eles vão geralmente usar um pistão com a cabeça mais baixa, né, em relação ao centro do pino, ou usar uma biela menor, ou usar um virabrequim que vai ter um curso maior. Então todas essas diferenças entre a biela e o pistão vai fazer com que você admita um volume maior no mesmo bloco, tá? E consiga comprimir esse volume mais vezes, e aí no final você vai ter uma potência maior. Então o álcool ele precisa de mais compressão, então por isso que a taxa de compressão é maior. No caso dos diesel, você vai ter um número maior de divisão ainda, mais divisão ainda. Por quê? Porque no caso do diesel, você não tem a injeção do combustível junto com o ar. No caso do diesel, você tem a injeção do ar, comprime o ar, aquece o ar e aí sim você tem a injeção do diesel. Por isso também o diesel ele acaba economizando mais, porque você injeta uma quantidade menor de diesel, né, uma quantidade suficiente para gerar uma queima muito poderosa. Agora a gente tem, que eu também comentei, motores com injeção direta. Motores com injeção direta, a injeção do combustível não acontece junto com a injeção de ar. A injeção de ar acontece primeiro, então você admite só ar no seu motor, e quando você vai comprimir, aí sim, num tempo exato, depende da injeção de combustível, do que você quer, se quer mais economia, se quer mais potência, você vai injetar o combustível. Então aí você também tem uma melhor eficiência. Os motores hoje em dia que são injeção direta, você vai perceber uma diferença de consumo de combustíveis diferente. Então você consegue ter uma autonomia melhor. Então, taxa de compressão se resume nisso. O quanto eu tenho de volume residual no meu cilindro. Para você saber o volume residual, tem que cubicar. Para você saber o quanto você tem de volume no seu cilindro, basta você calcular a área do cilindro, né, a área da cabeça do pistão ou do próprio cilindro mesmo, e multiplicar pelo comprimento do cilindro, que aí você vai ter a sua metragem cúbica ou os seus centímetros cúbicos, que no final resulta em litro. O motor 1.0 é um motor de 1000 centímetros cúbicos, o motor 2.0 é um motor de 2000 centímetros cúbicos. Existe essa correlação dentro das unidades. Tá joia? Então ficou aqui uma dica sobre taxa de compressão para você se familiarizar e entender as diferenças de gasolina, de álcool e até do diesel e o que de fato ela representa. Então grava aí, 12:1 significa que eu tenho desse volume residual que fica na cabeça do pistão e o cabeçote, ele dividido em 12 partes no meu cilindro. Tá joia? Então fica aí com essa dica. Se você tem algum amigo que tem dúvida em relação a isso, indique esse vídeo para ele, compartilhe esse vídeo. Não se esquece de dar o like lá no videozinho para o nosso vídeo alcançar o maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, porque a gente está fazendo diversos vídeos de dúvidas rápidas para a gente poder aumentar aí o conhecimento de vocês. E se você tem uma dúvida peculiar que você ainda não achou nos nossos vídeos, manda isso aqui nas nossas perguntas, nos comentários aqui abaixo, para a gente poder absorver isso aí e trazer essas novidades para vocês. Tá joia? Então, repetindo, vai, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, dá o like e compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Tá joia? E até uma próxima!